Salmo 34. Acompanhe com os olhos e o coração atento à leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ao Senhor minha alma exaltará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eles o contemplaram e estavam radiantes, e o rosto deles não teve vergonha. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é que ama a vida e deseja longevidade para ver o bem? Refreia tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração afligido, e salva-os de espírito esmagado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e os que buscam proteção nele não serão condenados. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos o Salmo 34. Obrigado, Deus, porque ele também foi escrito para o nosso crescimento. Ele também foi escrito para que nós contemplássemos as glórias do Teu mediador. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos a ouvi-lo, no nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos, um pequeno rascunho é um pouco só informativo, mas ajuda. A informação é que esse é um salmo acróstico. Ele só não é um acróstico perfeito. Acróstico perfeito é quando tem todas as letras do alfabeto utilizadas ali. Tem uma letra faltando. E a gente tem uma ideia do porquê. E a gente vai usar isso no sermão. Então, é um salmo acróstico, praticamente todas as letras do alfabeto ali, menos uma, e só uma não faz parte do acróstico, e de modo muito interessante, é ela que explica o que é o salmo, que é o último versículo, o verso 22. O verso 22 é o que dá o tom do que é tudo isso que foi dito anteriormente, que é o Senhor resgata a vida dos seus servos, e os que buscam proteção nele não serão condenados. Então, o verso 22 dá um resumão do que é o Salmo, e o restante é sermão, tá bom? Então é só rascunho, fecha e a gente começa aqui. Eu tenho certeza que você se lembra dessas histórias, elas são contadas nas igrejas, pastores, milhares deles, Mateus talvez tenha contado aqui, mas eu vou usar de novo. Não sei se ele contou, mas é bem possível. A história, até com um certo humor, de um rapaz que morreu afogado. Um rapaz que morreu afogado é ótimo, não é? Morreu afogado numa enchente em sua cidade. É que a história não é exatamente verídica, por isso que ficou meio assim. As águas subiram tanto naquela cidade e faltava bem pouco para cobrir a torre da igreja.
E lá estava o rapaz agarrado às telhas no alto da torre, pedindo que Deus o salvasse. Passaram 2 homens de uma porta improvisada de balsa e pediram que ele se jogasse. Queriam segurá-lo na madeira. E ele não quis, dizendo que Deus iria salvá-lo. Depois veio um bote para resgatá-lo e ele não quis, porque ele tinha certeza que Deus iria salvá-lo. Momentos depois, um helicóptero paira sobre ele e joga aquelas escadinhas de corda, e ele não quis, porque Deus iria salvá-lo. Ele morreu e logo foi reclamar com Deus. E Deus disse que o quis salvar várias vezes. Mandou a porta de madeira, mandou o bote e até um helicóptero. O fato é que Deus pode nos livrar de diversos perigos. Só que nós costumamos imaginar o modo como é que Deus deve trabalhar. E isso geralmente não acaba bem ou não funciona bem. Porque nós costumamos imaginar as condições de possibilidade. Nós pensamos, eu morreria se eu estivesse naquele voo. Não sei. Tem avião que cai e não morre todo mundo. Então, eu não sei. Ou, rapaz, eu fui pela estrutural, me livrou provavelmente de um problemão que estava ocorrendo no eixão. Pode ser, mas eu não sei. Ou então, rapaz, eu tinha uma viagem para fazer, eu quebrei a perna. Talvez Deus tenha me poupado de algo pior. Talvez Ele tenha te poupado de algo muito bom, que é desfrutar de uma viagem. Talvez não fosse acontecer nada de mal, mas a gente faz essas associações livres. Nós mesmos fazemos isso. Então existe o razoável nessas falas e existe o supersticioso nessa atitude. E como é que eu acabo distinguindo uma coisa da outra, não é? Um bom indicador é saber qual é o seu temor, que é do que trata o Salmo também. Você teme a Deus ou você teme somente as coisas más que possam acontecer a você? É diferente uma coisa da outra. Temer a Deus ou temer as coisas más que possam nos acontecer. Um crer razoável é que a vida seja vivida diante de Deus e Ele pode dispor dela no momento em que Ele quiser. É razoável também entender que o mundo é mais do que o que nós vemos e que há muitas variáveis para que as coisas funcionem adequadamente. Mas costuma ser supersticioso quando nós achamos que iríamos morrer, por exemplo. A gente sempre fala isso, né? Rapaz, acho que Deus me livrou da morte. Aquela assim, que bom, vamos dar graças por isso, mas na verdade a gente não sabe. Mas a gente gosta dessa sensação de driblamos a morte. Ela quase me pegou, mas não ainda. Ou ela me errou. Essa é quando você é bom pra caramba, você fala assim, a morte me errou. A questão é a seguinte, a morte não é autônoma. Deus, Ele é o Senhor da vida. E olha, Ele nunca erra quando Ele tira o fôlego de alguém. Então, não é que a morte te errou. Quando Deus tira a vida de alguém, Ele não erra uma. Seja parentes que tiveram pouco tempo ou tempo de sobra para se despedir dos seus queridos, o fato é que Deus sempre trabalha em nós, Ele nos desenvolve, Ele nos amadurece em uma situação ou noutra. E o gosto é sempre o mesmo. Sempre que há um livramento, se tem aquele sabor assim de confiando em Cristo, nós temos vida. Temendo a Deus, nós temos vida. Ou então, você fica com um gosto amargo, porque você confia em você mesmo, em driblar a morte, porque nós só tememos que as coisas ruins aconteçam. Vocês já viram que estava acontecendo algo muito terrível para Davi? A situação dele não era fácil. Agora, livramento é bom de contar. E é por isso que ele escreve esse salmo, porque livramento é bom de contar. Podem ser apenas alguns episódios na vida cristã, mas é bom de contar. E nesse Salmo 34, nós veremos que um livramento bom de contar é aquele para o qual todos os pequenos livramentos apontam. Pequenos livramentos são bons, mas o mais interessante é para aquele grande livramento para onde todos os pequenos livramentos apontam. E o Salmo 34 é sobre isso. Essa delícia de falar de um livramento, sabendo que ele aponta para um bem maior do que esse. A partir dessa verdade, no Salmo, ele propõe para que a gente celebre, experimente e escute.
É isso que ele deseja que a gente faça a partir do Salmo 34, que a gente celebre, experimente e escute o nosso Deus. Então vamos primeiro celebrar. Essa era a hora que a gente cantaria mais uma música, entendeu? E voltaria aqui, uma pregação mais interativa, né? Quando você passa, a parte da celebração agora, quando você passa por um grande susto e percebe que foi por pouco, você fica tagarela. Primeiro é o susto. Adrenalina, coluna trava, você não consegue nem se mexer direito, mas depois você fica tagarela. Você conta para muitas pessoas, repetidas vezes. Sabe, algo do tipo, achei uma moeda de grande valor. Você quer contar para mais gente. Pode ser que a celebração seja um almoço especial, um bom vinho, um culto de ação de graças na casa de alguém, mas você quer que celebrem com você, porque foi por pouco, foi de raspão. Davi começa o salmo assim, nos convidando a bendizer a Deus com ele, e logo em seguida contando como Deus o livrou. Tagarela. Ele quer falar como Deus o livrou. Davi faz o que eu considero aqui uma pausa dramática do verso 5, que é onde falta a letra Vav. Logo depois do verso 5 viria essa letra do alfabeto, nesse salmo acróstico, que não veio, e então parece que ele pode gastar mais tempo no verso 5 e trazer uma reminiscência do passado. Foi uma lembrança do capítulo 34 de Êxodo. E para vocês não ficarem fazendo numerologia, 34, Salmo 34, Êxodo 34, as coisas não tinham número dessa forma, então esqueçam. Eu achei que seria bem legal de usar isso, mas não dá. É só a reminiscência de Êxodo 34 mesmo. E o que aconteceu lá atrás, no passado? O povo contemplou a glória de Deus no rosto de Moisés. Olhar para Moisés, agora naquela situação, que eles já haviam contemplado antes, fizeram bobagem, e agora olhar para Moisés de novo. Olhar para Moisés novamente poderia trazer medo e vergonha por causa dos pecados deles e da recente punição de Deus. Lembra-se de Êxodo 32, bezerro de ouro, aquela loucura toda? A glória de Deus estampada no rosto de Moisés, e você agora olhar para o líder com aquele rosto, e a vergonha, e o medo da recente punição de Deus. Mas era momento de celebração, porque eles haviam sido poupados, e a glória de Deus podia ser vista olhando para o mediador Moisés. Davi está se lembrando desse episódio, e repassando a glória de Deus que estava sobre Moisés e por meio dele sobre todo o povo. Significava que Deus não era mais inimigo deles, que eles não precisavam mais temê-lo. Naquele mesmo contexto com Moisés, que Davi traz de reminiscência, nós temos ainda um capítulo anterior, Êxodo 33, no qual Deus diz que enviaria o seu anjo para expulsar os povos da terra que daria ao seu povo. Veja que no nosso salmo, logo depois dessa pausa dramática no verso 5, Davi reafirma que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O segredo é temer a Deus, porque com Ele não falta nada. É como o comentarista do Salmo 34, James Johnston, coloca: por que Davi não desfruta de Deus e apenas o celebra no íntimo do seu quarto? E Johnston diz assim: porque a alegria, ela não é completa até que ela seja compartilhada. É por isso que as pessoas marcam para ver filme juntos, se reúnem para assistir algum esporte juntos, chamam meio mundo para um churrasco no sítio, tiram foto do prato de comida e envia para alguém apreciar junto. É por isso que usar capacete em moto é horrível, não é? Não é, Mateus? Ninguém está vendo a sua cara, é você. Por isso que eu gosto mais daquela cidade do interior do Nordeste, entendeu? Recentemente em Maceió, eu fui lembrado de como é que é. Eu falei, estava tão esquecido. Carro de polícia, 2 policiais e as motos passando. Motos com 4 pessoas, motos com 3 pessoas, moto com 1 pessoa, moto sem placa, várias motos sem placa. E isso não era nenhum problema. Eu fiquei tão feliz. Há coisas que não são um problema. Mas a gente insiste de que é um problema. Eu fiquei feliz de ver aquilo de novo e ver que eles estavam apreciando
juntos. É tão bonito, né? Mas no nosso salmo o segredo é o mesmo, e é o que Davi está fazendo. O nosso deleite em Deus e a nossa alegria em sentir o sabor do que Deus tem feito, ele é bem maior quando nós compartilhamos com os outros. É isso que a gente está fazendo aqui nessa celebração de 6 anos, na instalação do Mateus como pastor por mais 5 anos. Eu não vou ninguém vai perguntar para a igreja se vocês aceitam isso, porque vocês já elegeram. Nem vem, vocês não têm mais essa chance, não é, Mateus? Acabou essa chance. Mas a alegria de desfrutar disso juntos. Já pensou? O presbitério vai na casa do Mateus, do reverendo Mateus, o presbitério vai até lá, o instala e fala assim: Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você agora é pastor por mais 5 anos na redenção. Ninguém viu, a gente foi embora, aí o Mateus chega e fala assim: ó pessoal, o presbitério esteve lá em casa e eu fui instalado para mais 5 anos. Ah, que bom, uhul! É diferente a alegria. É para ser desfrutado no corpo. Pode ser um pequeno compartilhar à mesa do café, do almoço em família, pode ser no grupo de aprofundamento, pode ser no seu grupo familiar, pode ser quando você se reúne para cultuar. É por isso que ele nos convida a ver e provar, quando você lê isso nos versos de 8 a 10. Você tem que ver isso que Deus fez. Você tem que provar o que é esse andar com Deus. Não é de ouvir falar. É isso, crentes. Nós precisamos da igreja para ampliar a nossa alegria em Cristo. Nós precisamos nos estimular uns aos outros à adoração, à celebração. E tem a ver com a sua busca e com a resposta que Deus dá, que é o que você vê no verso 4. Buscar a Deus é você levar as suas questões a Ele, esperar dEle a resposta, procurar a direção que Ele dá mediante a sua palavra. Só isso já seria razão para celebrar. Sabe quando você entra numa vibe meditativa assim? Rapaz, deixa eu contar para você. Eu tinha umas dúvidas, mas na escola bíblica dominical, ou então no curso que eu comecei, ou no encontro com os pastores, ou conversando com os irmãos sobre isso, ou ouvindo a pregação, eu discerni claramente a direção de Deus. Eu não tenho visto o resultado ainda, mas eu sei que a sua palavra é o caminho. Ou então, mas desde aquele dia, desde aquela nossa conversa, eu compreendi melhor e os resultados são bem claros da resposta de Deus na minha vida. Sabe essas coisas que vão clareando à medida em que você ouve a palavra, que você compartilha com os irmãos, a alegria é maior e isso é motivo de celebração. Você, num dado momento, estava cego para algum aspecto da vida, mas no convívio, no afiar ferro com ferro, você vai discernindo. Isso tudo é motivo de celebração, é o que nos traz aqui. Você também pode aprender a olhar para Deus, mesmo não o vendo agora, e desfrutar aquela mesma radiância de glória, contemplando o mediador Jesus que Deus providenciou para você não precisar olhar para mais nada, nenhum outro rosto. E poder dizer como o apóstolo Paulo: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós temos muito que celebrar, não é? Muito mesmo. E tem mais. Além da celebração, eu preciso experimentar Deus. Experimentar. Já provou? Quando a gente fala assim, é de comida, não é? Já provou? Já foi naquela hamburgueria? Assistiu aquela peça? Ouviu aquela música? Provou aquela sobremesa? Acompanhou aquela série? Você tem que experimentar. Porque quando você acompanha quaisquer dessas coisas, você participou de certos sentimentos difíceis de descrever. Então você quer que alguém experimente. Não, você já comeu todo tipo de pudim de leite, mas prova esse. Aí você fala assim: eu já ouvi essa conversa, vai ter gosto de ovo. Nem tenta. Mas ele fala: não, este. Não tem um resquício de clara. Fala assim: a gente vê isso outro dia. Mas para nós aqui, a gente gosta muito disso. De chamar as pessoas para as maiores e diferentes experiências gourmet. E é isso. Você convida para conhecer o que alguém
não conhece. E em seguida você quer que a pessoa vá com você, ou então experimente o que você experimentou. Afinal de contas, de vez em quando vocês já viram esses campeonatos de churrasqueiro, aqueles americanos malucos, com aqueles churrascos medonhos e bons, dá água na boca só de pensar, só de ver o material já dava água na boca. Então, mas assistir campeonato de churrasqueiro, ler tudo sobre carnes, ou alguém descrever para você o sabor de uma iguaria, ainda é o que outros experimentaram. Você mesmo precisa provar que Deus é bom. E o meio para isso é confiar que Deus é o seu refúgio e é Ele quem te salva. Esse sabor não dá para ensinar. Você precisa experimentar isso. É tão estranho porque algumas pessoas não sentem este gosto. Ou não comparecem para celebrar a Deus. E claro, não comparecendo para celebrar já é meio caminho para não experimentá-lo. Já é meio caminho. Então, se você está querendo ficar longe mesmo do sabor desse prato, não entender por que as pessoas apreciam tanto a mesa da ceia, primeiro já está faltando celebração. Porque a partir da celebração você vai querer provar isso. Algumas pessoas, infelizmente, não sentem esse gosto, não comparecem para celebrar. Porque pode ser que não tenham visto ou não provaram que Deus é bom, não perceberam ou não refletiram acerca do grande risco que corriam e que Deus os livrou de todo o mal. Você sabe, eu não estou nem preocupado se eu quebrei um braço, se eu fiquei muito mal de um acidente. Eu estou dizendo que Deus o livrou de todo o mal. E Ele te deu vida com vida maiúsculos, eterna. Aí você fala assim, sabe aquela hora que você olha para a vida e fala assim, cara, eu posso ficar muito doente e morrer aqui, mas eu tenho a vida. Meu Deus, se isso não for dar um gosto especial nessa refeição toda, eu não sei o que mais pode dar. Mas talvez algumas pessoas não entendam isso e não entendam o risco que corriam. O risco é o seguinte, Deus ia te matar, ia te condenar para a perdição eterna. Ele olhou para você com graça, agiu no seu coração, você tirou as escamas dos seus olhos, te deu o pacotinho da fé, falou assim, vai. Não é pouca coisa. Talvez para essas pessoas Deus não seja o refúgio deles. Em geral, as pessoas reagem como o rapaz da enchente. Esperam que Deus faça as coisas do jeito que imaginam que Deus deveria fazer. Não aproveitando os meios de graça. Instrumentos pelos quais Deus trabalha ordinariamente. Chegam com a vida toda torta, repleta de temores, e querem que Deus tire seus temores. Ah, se Ele tirar, aí sim eu confio nele. Mas, por favor, tire só os temores, não mexa na minha vida. Há muitas pessoas que querem que tire só um certo detalhe. Lá vem Deus com a bola de ferro derrubando tudo, né? Pá! Deixa eu te explicar como é que funciona. Eu mato você, você reconhece que agora que estava morto, de fato, e que você depende de mim para ter vida, e vai dar tudo certo. A casa que você tinha construído não vale nada, eu vou derrubá-la, mas eu vou fazer uma casa maravilhosa para você. Tudo bem? É assim que Ele trabalha. Deus providencia e protege aqueles que confiam nele e que sabem que sequer situações de morte são uma ameaça, porque Ele ressuscita da morte. Alguns esperam que Deus faça só algumas pequenas adequações, mas que, por favor, Deus, eu gastei tanto tempo olhando para esse espelho, me acostumando comigo, que dá para não mexer no projeto original? Né? Vamos fazer uns puxados, né? Mas dá para você não mexer no projeto original? É verdade que eu tenho até algumas coisas que eu não gosto, mas eu nem tenho coragem de fazer cirurgia. Sabe esse negócio de harmonização aí, eu nem vou. Vai que dá errado, eu morro numa mesa daquela? Não quero. Mas Deus não mexe no projeto original, não. Aí você fala assim, tem hora que eu fico imaginando Deus ouvindo essas coisas e falando assim, você faz ideia do que é original? Você está olhando para o quebrado e achando que é original. Deixa eu te contar uma coisa, o quebrado não é o original.
A única humanidade perfeita que você vai ter a chance de ver é Jesus Cristo. E eu vou restaurar você até a perfeição. É isso que ele vai fazer. Deus somente sabe como é que é o projeto original. E ele sabe que é preciso morrer primeiro para depois ressuscitar. Então em nós não tem um sentimento no qual ele não vá trabalhar, que ele não saiba que tem que morrer primeiro para depois ressuscitar. Isso significa que além de celebrar e experimentar, nós precisamos escutar Deus. Escutar, ouvir. Fazer o que Deus diz. E todo aprendizado começa, como o salmista destaca, temer a Deus. E essa é uma tarefa bem difícil, temer a Deus. A gente aprende isso dos modos mais inusitados. A gente aprende aqui, com gente quebrada, que Deus vai chamando. É uma das tarefas mais difíceis para os pais, ensinarem os seus filhos. Como é que os pais ensinam os filhos a temerem? Como é que os pais ensinam os filhos, os prepara para temerem a Deus? Eu nem sei como é que a gente fala essas coisas em pleno século XXI, né? Porque tem sempre os tomadores de conta da vida dos outros que ficam já vendo exagero. Como assim? Como assim? Aprender a temer os pais? Que temer os pais? Que vida é essa? Não! Então eu vou falar assim, gente, antes que vocês denunciem, façam blá 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 todo, vão para os jornais, ouçam um pouquinho mais, por favor, antes de conclusões precipitadas. O que todo pai e mãe faz, o faz por analogia, porque foi feito à imagem de Deus. Então começa aqui, toda casa possui leis e regras. A casa de Deus possui leis e regras. A sua palavra são leis, são regras. E é esperado que as regras sejam seguidas. Não seguir as regras traz consequências. E uma delas é, você espera que os filhos falem com respeito, lembrando que nós somos iguais diante de Deus, mas diferentes em nossos papéis. Por isso, mostrar reverência e respeito é importante. E é uma regra de ouro a ser ensinada aos filhos. Toda obediência humana é um treino para obedecer a Deus, aprender a temê-lo. Não é à toa que, às vezes, quando você percebe que, numa igreja, uma criança não sabe a hora de ficar quieta. Eu não estou falando de robozinho não, tá, gente? Isso é um aprendizado. Quando você vira alguém que não está ficando quieto, fala assim, não fala aí não, você não sabe o que você está falando. Vai ter filho primeiro, né? Porque geralmente os que não têm filho, falam assim, se fosse comigo, ia ver só. Eu não vejo a hora desse dia acontecer. E é aquela hora que você espera até uma vingancinha santa, né? De, vai, resolve aí, está gritando, está se jogando no chão, resolve aí. Mas toda essa instrução, ela vem de casa. Quando alguém não sabe fazer isso na igreja, é clássico. Não está nem tentando fazer em casa. Eu preciso tentar fazer isso em casa. E por quê? Porque eu preciso ensiná-lo a temer a Deus acima de todas as coisas. E olha que dificuldade, pais. Eu tenho que ajudá-lo o assunto de temor e obediência, sem que o temor e obediência dele seja temor aos pais. Porque há muitos filhos que têm medo dos pais, de Deus não, mas dos pais nem me conta. De Deus eu não tenho medo não, mas do meu pai, olha, sei não. Aí você fala, não, está tudo equivocado. Não é desse jeito. Você precisa temer a Deus acima de todas as coisas, senão você vai temer qualquer coisa. Veja que no Salmo 34, Davi vai definir que alguém conhece a Deus através do temor, que é o verso 9. E isso de um modo bem prático. O temor a Deus é uma obediência, uma atitude, uma ação. Afinal, de que adiantaria dizer que nós somos tementes a Deus se as nossas atitudes não mostram isso? Por isso que ele diz para você refrear a língua do mal, não falar enganosamente. E o que isso tem a ver com temer a Deus? Ora, quem usa a mentira, o discurso enganador para se livrar, confia nessas coisas para livrá-lo, e não em Deus. Então essa pessoa não teme a Deus, ela teme não ser amparada, não ter o que quer, e faz todo o esforço de mentiras e enganos para se garantir. A outra atitude que o salmista destaca é fazer
o bem, tendo por alvo a paz de Deus, ou seja, ser um pacificador. O temor do Senhor resulta em ser um pacificador. O temor de outras coisas resulta em ser um criador de casos, de confusões, de intrigas, de murmúrios, de reclamações. Os pacificadores é que são filhos de Deus. É isso que é mostrado lá no Sermão do Monte, no Novo Testamento. A gente passa por muitos dias difíceis nessa terra quebrada. O nosso pecado já é um dia difícil. E somado a ele, a injustiça e a opressão ao redor. Davi passou por isso, nós passamos por isso. Não é fácil. Mas Deus livra quem se abriga nele. Mesmo se nós formos destratados, como se aprende na carta que Pedro escreveu, nós seremos pacificadores. É Ele, afinal, quem traz a recompensa. E a recompensa, gente, não é... Gente, aliás, tem poucos túneis em Brasília, né? Na verdade, só tem umas passadinhas debaixo do eixão e male-male, né? Porque aquela dica que as pessoas falam, entra num túnel e grita, todos os seus pulmões. Aí você fala assim, gente, sério? Sério mesmo que você vai me ajudar? O pior é se ajudar, né? O pior é você se sentir bem, o que é bem possível. É possível se sentir bem com muita bobagem. E você faz a transferência. E você não confia mais em Deus para isso. É Ele quem traz a recompensa. E a recompensa não é gritar num túnel, não é pagar o mal com o mal, nem realizar aquela pequena vingancinha. Que às vezes também dá uma coisa boa na gente, não dá? Você realiza uma vingança e fica assim. Dá quase um frisson na alma. Fala assim, pronto, agora está tudo bem. Não, agora está tudo mal. O único jeito de viver uma vida piedosa nesse mundo quebrado é temer a Deus e aguardar a sua recompensa. E a grande recompensa nós já sabemos que temos. Ele perdoou todos os nossos pecados e Ele vai nos ressuscitar depois de morrermos. Veja Davi, que abrigo que ele possuía senão Deus. Olha a situação em que ele estava. Em Judá, milhares de homens amando de Saul estavam no seu encalço. E ele foge para onde? Para Gate. Pensa numa fuga estúpida. É dessas, né? Fuga é isso, né? Você não tem muito tempo de pensar, foge. Você vai para Gate. Gate é a terra do gigante morto por Davi. E ele chega lá com a espada de Golias na mão. Pensa, se ele não era o homem mais conhecido de toda a terra. E em Gate. Então, além de ter milhares de homens amando de Saul no seu encalço, ele tem essa situação em Gate. Todo mundo sabia quem era e o que tinha feito. Não tinha lugar para ele se abrigar. Mas quer saber? Ele sabia que tinha um abrigo seguro em Deus. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele está ao redor, Ele nos resgata. Então essa reflexão de Davi acerca da ameaça de morte foi utilizada por Deus mesmo para falar sobre Cristo, que foi resgatado das mãos dos seus inimigos através da cruz e da ressurreição. Tem um trecho de um livro do Dr. Kevin Van Hooser, é um livro chamado Drama da Doutrina. E nesse livro ele comenta que a libertação do Egito, ela é uma encenação do Evangelho em escala nos detalhes, mostrando especialmente um apontamento tipológico para além de si mesmo, para uma libertação maior em Jesus Cristo. Toda a criação está presa ao pecado e às trevas e precisando de resgate. A Escritura declara que todo o mundo inteiro é prisioneiro do pecado. Não é coincidência que Jesus morreu e ressuscitou durante a celebração da Páscoa. O Cordeiro foi a refeição que fizeram para irem rumo à liberdade no deserto, celebrando o resgate que Deus efetuou do seu povo no Egito. No Êxodo, Deus resgatou o seu povo para que eles pudessem cumprir o seu chamado de ser o meio pelo qual Deus daria bênçãos ao mundo. Em Jesus, Deus resgatou o seu povo para que nós pudéssemos participar em nome dele
do anúncio do evangelho ao mundo. A parte incrível sobre Davi ser resgatado, ou ter sido resgatado, não foi, sabe aquele resgate, quando você é resgatado de um lugar que está todo molhado, aí vem sempre alguém, né, toalha, uma roupinha, uma muda de roupa e tal, e você fica lá quentinho, gostosinho, chocolate quente, quero. Fica lá todo fofinho, arruma uma caminha para você descansar, feliz. A parte incrível sobre Davi ter sido resgatado, não foi que ele poderia deitar numa pousada com água quente, uma bebidinha quente e uma varandinha gostosa. E ele poder finalmente olhar para o teto e falar assim, graças a Deus ele me resgatou. Não era vida fácil. A criação está aguardando a sua libertação da escravidão até agora. Nós fomos resgatados para anunciar quem é o resgatador. E fomos resgatados para embarcar no trabalho de resgate. Não tem descanso. O helicóptero da maior história de resgate já contada tem a forma de uma cruz. E pendurado nela estava a luz do mundo. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a venceram. Hoje não importa mais se a minha história é a de alguém que dá testemunho de um livramento, ou se é a história que alguém contará sobre mim por eu ter sido liberto e por ter falecido em Cristo. O que importa é que enquanto estivermos aqui, celebremos o Deus da nossa salvação, o experimentemos e o escutemos. Afinal, refugiar-se em Deus não é ter certeza de que Ele vai nos livrar do perigo, mas crer que Deus dá vida a mortos. Só isso. Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos resgatar do presente século mau, ensinou Paulo aos Gálatas. A grande questão não é se ele nos livrou de algum perigo. Esses são os pequenos livramentos. E eu quero celebrar com vocês os pequenos livramentos, porque ele aponta para um livramento maior. Por isso que eu nunca paro só nos pequenos livramentos. Mas o que pesa mesmo é que Deus dá vida a mortos. E mesmo que Ele não me livrasse do modo como eu imaginaria, eu sei que Ele já me livrou. É assim que funciona o Evangelho. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus uma vez mais. É isto? É isto.